Bom, vamos lá. Bom dia. Recebi sim, Bia. Já anotei aqui. Era exatamente isso que eu ia comentar agora, o recadinho de agora. Tem mais alguém para me mostrar o caderno de programa de saúde hoje? Que aí, no finalzinho da aula, eu paro a aula. Professor, eu já mostrei, né, professor? Sim, sim, já. Só que tiveram algumas pessoas aqui que faltaram. Tem mais alguém hoje para me mostrar? Não? Tá, ok. Outro recadinho, então. Eu coloquei lá na plataforma, foi ontem, não, terça-feira. Ana Luísa, deixa eu ver o seu aqui, Ana Luísa. Sim, já vi, tá aqui o ok aqui. Eu coloquei na terça-feira um recadinho lá na plataforma sobre a matéria da prova, tá? O que vocês vão estudar para a prova? Esse capítulo em que a gente está agora, e vamos até corrigir um exercício, ele não está na prova, ele não vai cair na prova, porque a gente ainda está terminando ele, tá? Vamos conseguir terminar ele, acho que só amanhã. Então, ele não vai cair na prova. Aí eu coloquei lá na plataforma para vocês estudarem os 2 capítulos que falam sobre sistema reprodutor. É só reprodução que vai cair na prova do dia 25, tá? Todas essas questões da prova, vocês vão fazer a prova pela plataforma, todas essas questões, né, que são 10 questões, vão ter 4 opções de resposta com apenas uma resposta correta. Então, vocês prestem atenção direitinho na hora de marcar, tá? Para não se confundir, que não está difícil, tá fácil a prova, só vocês prestarem atenção. Programa de saúde também vai cair. Então, vão ser 7 questões de ciências e 3 de programa de saúde. Então, esses textos que eu olhei na semana passada e o exercício que a gente corrigiu na aula de sexta-feira, vocês vão aproveitar para estudar para a prova. Eu peguei 3 questões dali e coloquei na prova. E as outras 7, as 7 primeiras, são de sistema reprodutor. As 3 últimas é que é da matéria de programa de saúde. Tá? Entenderam direitinho? Professora, ciências vai cair o que mesmo? Ciências vai cair o que mesmo, quando eu escutei? Ciências é o sistema reprodutor, que é o capítulo... Deixa eu ver aqui, acho que é 6 e 7. Eu coloquei lá na plataforma para vocês. Aí eu coloquei as páginas. Não, 6 não. Não é 6 não. Capítulo 7, 7 e 8. Tá? São 2 capítulos. Capítulo 7 e 8. O capítulo 9, que é o que a gente está, aí não vai cair, não. Tá? Porque a gente ainda não conseguiu terminar ele. Tá bom? Bom, aí esse capítulo 9, né, a gente já está já algumas aulas falando sobre ele, porque é um capítulo grande, que fala sobre eletricidade e tipos de energia. Tinha um exercício para hoje, na página 277, tá? Nós vamos corrigir essa atividade agora. Então, peguem aí o livro de vocês, módulo 3, página 277. Correção. Página 277. Bom, nessas atividades que apareceram nessas páginas que foram para casa, da 277 até a 279, apareceram alguns experimentos, né? Inclusive, até apareceu um que eu havia comentado com vocês na aula passada, na aula de quinta-feira. Então, ele mostrava uma foto
E aí, se vocês não tivessem como fazer em casa, quem não tivesse uma bola de aniversário para fazer em casa, ia observar essa foto e imaginar o que tinha acontecido, tá? Tô vendo aí algumas pessoas caindo, saindo da sala, caindo. Na 7.1 eu também caí. Se eu cair, vocês me aguardem, tá? Não saio da sala, não. Eu vou tentar voltar. Fizeram a da caneta? Muito legal, né? Depois que terminou a aula de vocês, eu tive que fazer a da caneta também para minha filha, porque ela estava ouvindo eu dando aula, aí ela falou, mãe, faz a experiência da caneta comigo. Aí eu fui, peguei um pano, peguei o papelzinho e aí fui mostrar a ela como que funcionava. Ela tentou fazer primeiro, mas aí ela esfregou a caneta pouquinho, aí não conseguiu. Tem que esfregar bastante, até a caneta, vocês sentirem a caneta quente, e aí depois colocar a caneta pertinho do papel, ele vai suspender o papel. Igual estava aí na do livro, só que do livro era com a bola de aniversário, que também funciona, tá? Só que o da bola, o que que acontece? Como tem que passar no cabelo, a gente fica meio descabelada, né? Porque aí tem que passar várias vezes a bola no cabelo, o cabelo fica desse tamanho. Mas funciona também é bem legal. Aí na página 277, ó, ele coloca uma outra experiência, né? Só que essa é um pouquinho mais difícil da gente ter ainda o material, porque tem que ter essas bolinhas de isopor. E isso não é muito fácil da gente encontrar, não. Tem que comprar em loja específica de coisa de sofá, essas coisas assim, de fazer puff. Não é muito fácil encontrar essas bolinhas, não. O que que ele fez? Até na outra turma, pensaram que ele tinha que o cientista tivesse colocado água na garrafa, né? Mas essa garrafa não está com água, tá? Ela está vazia, bem sequinha, tá? Não tem nada molhado nela. E aí colocaram algumas bolinhas aí pequenininhas de isopor. Fecharam e sacudiram, agitaram ela. Tá? Nisso que agitou, que balançou a garrafa, ficou dessa maneira aí. A gente vai tentar entender agora o que que aconteceu aí, tá? Aí ele coloca lá no número 1, ó. Várias bolinhas de isopor foram colocadas em uma garrafa plástica que foi agitada. Veja o que aconteceu na fotografia ao lado. O que aconteceu com as bolinhas de isopor? O que que vocês acham que aconteceu com essas bolinhas? A princípio, elas foram colocadas na garrafa, foram todas para o fundo da garrafa. Quando a gente agitou, o que que aconteceu? Aonde elas foram parar? Essa a gente tinha que imaginar, porque não dava para a gente fazer essa experiência, não. Só quem tivesse a bolinha em casa. O que que vocês acham que aconteceu aí? Ninguém conseguiu imaginar nada, gente? É muito fácil. É tão fácil que às vezes a gente acha que a gente não sabe. Bom, o que que aconteceu? Mais ou menos, porque aí o que que acontece, Júlia? Aí as bolinhas estão num ambiente preso, né? Então elas foram colocadas na garrafa, foram parar no fundo. Tá? Que minha filha bisbilhotando aqui a experiência, só que ela acha que essa eu vou fazer, mas essa não tem como fazer, não. Porque não tem a bolinha. Então, elas vão parar no fundo. Quando a gente sacode, que é um atrito também, o mesmo da caneta, o processo é o mesmo, processo de atrito. Só que o que acontece? Como essas bolinhas elas estão presas num lugar que é a garrafa, em vez de elas ficarem no fundo, elas foram para a parede da garrafa, para a lateral da garrafa, grudaram lá, tá? Porque elas estavam presas em um recipiente que era a garrafa. Era para escrever exatamente isso, só isso, tá? Então vamos lá, vamos escrever isso aí.
Número 1. Letra A. Muitas bolinhas grudaram na lateral da garrafa, pois elas foram eletrizadas. Opa. Eletrizadas por atrito. Foi o movimento que a gente fez de balançar a garrafa. Aí no número 2 tem uma outra experiência. Essa daí também a gente não tem como fazer em casa. Também teria que imaginar, tá? Geralmente essa daí tem muito em laboratório de física, né? Porque eu falei para vocês que essa matéria é uma matéria de física, tá? Só que com a mudança da BNCC, ela acabou vindo no 8º ano também, mas ano que vem a gente vai estudar essa parte com mais detalhes e com mais calma. Aqui no 8º ano a gente só está vendo alguns experimentos para ter uma noção de eletricidade. Ano que vem a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor. Aí o que acontece aqui? Ele pede para a gente observar a situação, né? Então a gente tem aí uma esfera. Nós estamos na página 277, Ana Luísa, número 2. 277. Nós temos uma esfera metálica, nada, e essa esfera metálica, nesse número 1 aí, ó, não tem carga nenhuma, tá? Quando não tem carga nenhuma, quando não tem eletricidade nenhuma, a gente diz que essa esfera é uma esfera neutra, tá? Porque não tem carga positiva nem negativa. Então, se não tem nada, é neutro. Aí, depois, a gente tem um suporte isolante, que é a parte de baixo, que está numa madeira aí, né? Na situação 2, ó, a gente já tem a mesma esfera com cargas, tanto positivas como negativas, e uma barrinha aí carregada negativamente. Tá? Essa barra, ela tá com eletricidade aí também, só que com carga negativa. Depois, na esfera 3, ó, o que ele fez? Ele tem a mesma barrinha, só que ele colocou um fio na esfera e essa esfera só tem carga positiva. E, por último, a gente tem aí a esfera toda com carga positiva. Onde estava positivo e negativo, virou tudo positivo. Então, nós vamos entender o que está acontecendo aí agora. Na letra A, qual é a carga elétrica da esfera na situação 1? Tem carga elétrica aí? Na esfera 1? Aparece algum sinalzinho aí de mais ou de menos? Não. Então, como que a gente chama isso? Isso, muito bem, neutra. Então, vamos escrever isso lá. É a nossa resposta. Número 2, letra A. Qual a carga elétrica da esfera na situação 1? A esfera está neutra. Não tem nada aí. Aí na letra B, qual é a maneira mais simples
de se eletrizar um corpo, como a barra mostrada na situação 2. Como que a gente faz para eletrizar? A forma mais simples da gente eletrizar um corpo, nesse caso aí a barra, né? Como que essa barra ela foi eletrizada? Como que a gente eletrizou a caneta? A gente conseguiu eletrizar a caneta. Como que a gente eletrizou a caneta? Agitando, né? Toda vez que a gente agita, né, ou que a gente passa ela em algum lugar, a gente chama essa forma de eletrizar de atrito, tá? Por quê? A gente tinha a caneta e a gente precisou de um outro objeto, que foi o pano, a flanela, o perfex, qualquer coisa que vocês pegaram, uma toalhinha, e atritaram a caneta nesse outro objeto, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente chama essa forma de eletrizar de forma de eletrizar por Voltei, gente. Mesmo problema da 7.1. Voltei, estão me ouvindo? Ok. Eu acho que o meu sinal hoje não tá muito bom, não. Porque, sei lá, fica a tela preta, mas depois eu volto imediatamente. Eu não chego a cair por completo, não. Isso que eu voltei rápido. Bom, vamos lá, então. Estávamos na letra B. Vamos lá. Eu estava falando que, na hora que eu caí, eu estava falando exatamente isso, que essa parte é um pouquinho difícil, mas ano que vem a gente consegue entender ela um pouquinho melhor, tá? É porque a gente está conhecendo o estudo da eletricidade agora, então tem muita palavrinha nova para a gente, tá? Então, ano que vem a gente já vai estar mais acostumado com isso. Qual a maneira mais simples de eletrizar um corpo, como a da barra mostrada na situação 2? Por atrito. A nossa resposta. Aí, na letra C, ele pede para a gente marcar o nome do processo utilizado para eletrizar a esfera nessa situação. Bom, a gente tinha uma esfera neutra no número 1, né? Conclusão. Do 2 para o 3 e para o 4, já apareceram aí a esfera eletrizada, com cargas positivas e negativas, tá? O que aconteceu para essa esfera deixar de ser neutra e passar a ter uma carga elétrica? A gente precisou de ter uma barrinha que foi aproximada a essa esfera, tá? Aproximaram essa barrinha eletrizada bem pertinho da esfera, para essa eletricidade que estava na barrinha, essa carga que estava na barrinha, passar para a esfera. Quando isso acontece, a gente chama esse processo de indução. Eu tinha um corpo eletrizado, encostei próximo a outro, tá? E aí, então, eu passei a energia desse corpo aqui para o outro corpo. A gente chama isso de indução, tá? Então, nós vamos marcar aí o quadradinho do meio.
na letra C. Nós temos aí assim, ó. Vamos marcar o do meio. Tá? Agora vamos na página 278. Vamos corrigir a 278. Essa aí, da 278, a número 3, é um pouquinho mais fácil porque tem um quadro com as palavrinhas que a gente vai usar. Tá? Então, é só a gente consultar esse quadrinho e ver qual as palavras que se encaixam da melhor maneira. Número 3. Observe a ilustração e utilize as palavras e expressões do quadro para completar as frases corretamente. Aí nós temos, ó, dois esquemas, o esquema A e o esquema B. O esquema A está representando que quando a gente tem dois corpos carregados com a mesma carga, se os dois forem positivos ou se os dois forem negativos, o que vai acontecer com esses corpos? Eles vão se repelir, tá? Eles se separam, eles não se unem. Então, cargas diferentes, os corpos se repelem. Cargas iguais, o corpo se repele. Cargas diferentes, o corpo se atrai, tá? Então, aí, como é positivo com positivo, elas se repeliram, elas se afastaram. É igual um ímã. Se a gente colocar um ímã, o mesmo polo do ímã com outro ímã no mesmo polo, a gente não consegue grudar ele. Eles ficam fazendo uma forcinha ali no meio. Tem algo ali no meio que impede eles colarem, tá? Porque estão com o mesmo polo, tá usando o mesmo polo, ou positivo ou negativo. Quando esses corpos eles têm cargas diferentes, igual na letra B, negativo com positivo, ou positivo com negativo, tanto faz, esses corpos eles vão se atrair, eles vão se juntar, tá? Aí eu falei o seguinte na outra turma. Vocês já observaram que quando a gente usa qualquer instrumento, qualquer aparelho que seja movido a pilha, dentro do aparelho sempre tem uma demarcação com a posição da pilha que a gente vai colocar? Se a gente colocar a pilha ao contrário daquela posição que o aparelho está falando, ele não funciona, tá? Por quê? Porque na hora que ele foi projetado para funcionar com aquela carga ali, com aquela combinação de cargas. Então, se é para colocar as duas pilhas assim, né, na mesma direção, é porque um polo está sendo negativo e o outro está sendo positivo, ou vice-versa. Aí vai fazer com que o aparelho que a gente está querendo ligar funcione, tá? Dificilmente vocês vão ver, dificilmente não, né? Nunca vocês vão ver um aparelho com aquelas duas pontinhas da pilha, uma ligada na outra. É sempre um com a pontinha e o outro com aquela viradinha que tem um buraquinho. Aí eles se encaixam e a energia passa ali, tá? Bom, então vamos completar aí o número 3. Gente, essa aula passa muito rápido. Passa muito rápido essa aula, não dá tempo de nada. Bom, na letra A, 278, número 3, letra A. Corpos carregados eletricamente, assim como as... Aí tem uma linhazinha, elétricas. Que palavrinha que está faltando aí? Isso, muito bem. Cargas elétricas. Então, no primeiro tracinho aí, cargas.
tem a propriedade de ser tananã ou de ser tananã. Tem 2 tracinhos para a gente completar. E aí independe a posição que vocês colocaram. Atrair ou descer, repelir. Ou então vice-versa, tá? Não tem problema. Quem colocou o contrário, não. Atrair e repelir. Muito bem. Na ilustração A, as cargas elétricas sofrem... Qual a melhor palavra que se encaixa aí? Isso, repulsão. Muito bem. Possuem sinais iguais. Certinho. Não, na letra A. Na letra A são iguais. Ó, mais e mais. Tá? Então, ficou assim, ó, na número 3, letra A. Primeiro tracinho, cargas. O segundo, atrair. Depois, repelir. Repulsão e iguais. Agora, na letra B. Corpos carregados com cargas elétricas de sinais. Como que tá os sinais lá da letrinha B? Ó, tá negativo e positivo. Então, exatamente, Bia, de sinais opostos. Se atraem, isso aí. Atraem. Como mostra a ilustração B. Esse fenômeno é chamado de... Qual foi a última palavrinha aí que faltou? Isso, interação eletrostática. Eletrostática. Pronto. Muito bem. Agora no 4. Relacione as colunas. Para isso, escreva na segunda coluna a letra correspondente. Então, vamos lá. Nós temos aí, na primeira coluna, a explicação do que acontece. E na segunda coluna, o que está sendo explicado na primeira, tá? Então, tá lá, na letra A, ó. A quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. Isso, eu cheguei a mostrar para vocês essa figurinha aqui, na aula passada. Então, esses prótons e elétrons que está citando aí na letra A, estão aqui no núcleo. Os elétrons estão na eletrosfera e os prótons estão no átomo, né? Desculpa. Os elétrons estão na eletrosfera e os prótons estão aqui dentro do núcleo, tá? Isso aqui também a gente vai ver mais profundamente. Professora? No que vem. Oi. Você pode botar de novo para mim, tirar print para copiar? Posso. Ver se está dando para ver tudo. Foi, obrigada. Foi? Bom, esse desenhozinho, no livro, ele não estava assim. Aí, como ano que vem a gente vê dessa forma, eu fiz esse desenho no papel, aí mostrei a vocês na aula passada, justamente para vocês já irem se acostumando, porque ano que vem a gente vai ter que desenhar na aula e na prova,
e nomear tanto as partes do átomo quanto o que tem em cada parte. Então, o átomo ele é composto pela eletrosfera e pelo núcleo. Na eletrosfera, a gente tem os elétrons e no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, tá? A gente vai precisar dessas informações ano que vem, mas ano que vem eu vou relembrar com vocês isso. Quando a gente estiver nessa parte da matéria, eu vou relembrar. Qual foi a opção aí que vocês colocaram a letrinha A? Na quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons. A primeira, a segunda ou a terceira? Corpo eletrizado positivamente, Amanda? Você colocou? Na segunda? Não, ele é a terceira. Corpo eletrizado negativamente. A letra A é no terceiro quadrinho. Aí a B. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Ó, um igual ao outro. Quando está igual, a gente tem o quê? A gente tem um balanceamento. Então, é neutro. Isso aí, a primeira. Corpo eletricamente neutro. Que tem quantidades iguais. Nem mais de um, nem menos do outro. Simplesmente igual. E, por último, a C. Quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons, que ficou aí no meio, né? Na segunda. Então, vamos conferir aí. A nossa sequência ficou número 4. B. C. A. BCA. Aí agora chegamos aí na experiência da bola de aniversário. Minha filha está aqui comemorando. Só que essa da bola eu ainda não fiz não, mas ela quer que eu faça. Então, tínhamos que pegar uma bola de aniversário, tínhamos que pegar alguns pedacinhos de papel e tínhamos que passar essa bola no cabelo, tá? Então, tá lá, ó. João esfregou várias vezes um balão de festa em seu cabelo. No caso dos meninos, como o cabelo é mais curtinho, né, mais coladinho no couro cabeludo, tem que esfregar uma quantidade maior de vezes, tá? Porque demora a eletrizar um pouquinho mais. As meninas que têm o cabelo grande, aí a bola fica eletrizada com mais facilidade, porque tem mais cabelo, tá? Mas os meninos conseguem fazer também. Em seguida, ele aproximou o balão de pedaços de papel picado, que estavam inicialmente neutros. Observe ao lado. Aí, quando ele encostou, quando ele foi próximo, o balão nos papeizinhos, alguns levantaram junto com a bola. Então, na letra A, número... Opa! Vou colocar aqui no chat de novo, que eu tinha tirado. Número 5, letra A. O que aconteceu com os pedaços de papel? O que vocês colocaram aí? É muito fácil também. Essa é a resposta que vocês estão pensando mesmo. Isso aí, Bia. Eles foram... É tão fácil que às vezes a gente pensa que está errado. Eles foram atraídos pelo balão. Muito bem. Professor, eu já fiz alguma coisa desse tipo, de colocar a bexiga perto do cabelo, mas eu não sei o que eu fiz com... Eu não sei o que aconteceu. Essa da bexiga, tem duas experiências que a gente pode fazer com relação à eletricidade. A gente pode fazer dessa maneira aí, tá? E coloca os papeizinhos, e aí o papelzinho levanta. Ou então, a gente pode também pegar a bexiga, passar o pano na bexiga, né, uma flanela, alguma coisa, e depois encostar bem perto do cabelo. O cabelo vai ser sugado pela bexiga. Foi esse que eu fiz, professora, foi esse que eu fiz.
Então, Aí fica tudo arrepiado se todos você esses... colocar no pelinho do braço, ele fica tudo arrepiado quando passa perto. Isso aí. Por quê? Minha filha que tá rindo. Ela vai querer que eu faça hoje a tarde toda experiência. Ai, meu Deus. Então, o que que acontece? Como por atrito, né? A gente pegou um pano e ficou atritando ali na bola, a gente passou cargas elétricas para essa bola. Então, como o nosso pelo, tanto o pelinho do braço quanto o cabelo, ele é muito leve, ele é muito fininho, e o nosso corpo tem energia, esse cabelo ou esse pelo, ele consegue ser atraído pela bola. Mesma coisa com o papel. O papel, ele também não é muito pesado, né? Então, ele consegue ser levantado, ser sugado pela bola. Então, o da bola dá para fazer dessas duas maneiras. Ou com um pano, que aí o cabelo levanta, ou então com um papelzinho. Vocês podem tentar fazer que vai dar certo. Quando tiver uma bola de aniversário aí dando bobeira, façam porque dá certo. Bom, agora vamos lá. Na letra B. Como você explica o fenômeno ocorrido quando o balão foi aproximado dos pedaços de papel? O que vocês colocaram? Na letra B. Como você explica o fenômeno ocorrido quando o balão foi aproximado dos pedaços de papel? Ele ficou... Isso aí. É isso mesmo, Bia. Ele ficou eletrizado e atraiu o papel. A Júlia Marinho está perguntando se o nome disso é indução. Então, não é indução porque nós usamos o atrito do cabelo, tá? Nós passamos a bola no cabelo. Toda vez que a gente passa um corpo, a bola, no caso aí, é um corpo, né? Quando a gente passa um corpo no cabelo, assim, esfrega em algum outro lugar, a gente chama isso de atrito. Indução seria o seguinte, por exemplo, se a minha caneta tivesse já eletrizada pelo atrito, né, que eu fiz com pano, e se ela conseguisse passar a energia que está aqui, a eletricidade que está aqui para a bola, tá? Aí seria indução. Quando você transfere, quando você tem um corpo e esse corpo consegue transferir para um outro corpo a carga dele, aí isso é indução. Tá? A indução é quando há esse transporte de um corpo para o outro. Esse corpo está eletrizado, aí eu encostei aqui, aproximei aqui da minha borracha, deixa eu pegar um lápis que fica melhor. Esse corpo aqui está eletrizado, eu aproximei aqui desse outro corpo, essa carga passou para esse lápis aqui. Quando isso acontece, aí é indução. Agora, se você for por atrito, se você ficar esfregando um corpo em outro, aí é por atrito, tá? Não é indução. Entenderam a diferença? Então, aos pouquinhos vocês já estão conseguindo já pegar algumas coisas, tá? É porque realmente é novo, né? Vocês estão vendo agora pela primeira vez, então às vezes fica um pouquinho difícil da gente pegar tudo ao mesmo tempo, mas aos pouquinhos a gente consegue. Bom, a 279, então, a gente comenta amanhã, que essa daí não tem muito o que fazer, não, é mais para a gente comentar, porque são pesquisas para fazer, aí a gente comenta amanhã.
Vocês vão tentar fazer a página, ó, anota aí, para casa. Para casa. 280 e 281. Aí depois, a 283 até a 286. Parece muito, mas não é muita coisa, não. Tem muita coisa de marcar xizinho, tá? Dá para vocês... A 280 a 281 é só uma palavrinha em cada linhazinha, é fácil. Aí vocês tentem fazer essas páginas para amanhã, que aí a gente continua, tá? E aí, se a gente conseguir corrigir tudo, na outra turma não deu tempo de corrigir tudo, mas se a gente conseguir corrigir tudo, a gente já finaliza o módulo 3 amanhã. Senão, a gente termina de corrigir semana que vem, tá? Então, agora eu vou fazer a chamada e aí, conforme eu for chamando, vocês estão liberados. Tá bom? Até amanhã.